Esse vídeo é pra você, mulher, que tem vários questionamentos, mas que ainda não se deu conta que tá sendo chamada a viver por algo maior. É pra você que sabe que precisa destravar em algumas áreas da sua vida, mas que se mantém inerte. É pra você que tem ousadia o suficiente pra viver o novo, mas não tem ousadia o suficiente para permanecer no novo. Da meia-noite e você já volta pro seu porão. Oi, gente, como é que vocês estão? Aproveitando que a gente ainda tá no mês da mulher, eu quis trazer de volta esse quadro nosso pelas páginas de um livro aqui pro canal. E por isso eu quis voltar logo com um livro incrível que eu já li e que é pra mulheres. Eu trouxe pelas páginas de um livro de volta, eu preciso te contar o que nunca antes foi percebido e eu só percebi lendo esse livro aqui. O nome é Em Busca da Alma Feminina. Os autores, é um nome difícil assim, eu não vou nem tentar, eu vou deixar em algum lugar da tela, porque não adianta nem eu tentar repetir esse sobrenome deles. Mas eles são um casal muito querido. Eu já tinha lido o livro do John. Ele escreveu o livro Coração Selvagem. Tem muitos anos esse livro. Teve até uma repaginada. Eu li essa nova versão do livro, né? E é muito bom, é só pra homens, mas mesmo assim eu li, né? Porque a gente tem que estar sempre um passo à frente. Tô brincando. Mas é muito bom mesmo. E aí depois que eu li, o Lucas viu que tinha um livro do casal. E é só pra mulheres esse aqui. Homens também podem ler, né? Se quiserem estar um passo à frente. Saber com o que vão lidar. Mas esse livro é incrível, gente, de coração. Ele comprou pra mim assim que ele viu. Muito fofinho. E assim, tem revelações muito fortes nesse livro. Eu não concordo com tudo que foi dito aqui, mas assim, é uma leitura que vale muito a pena, sabe? Vale muito a pena mesmo, é transformador. E eu vou deixar aqui na descrição, caso alguém também tenha interesse de ler esse livro, de comprar e tal. Vou deixar o dos homens também, caso tenham homens assistindo aqui. Mas de verdade, esse livro mudou muito a minha concepção sobre o feminino. Então, vamos ao que interessa. E olha, já pode deixar o seu like, porque o que eu vou entregar pra você aqui hoje vai transformar tudo à sua volta. Não vou nem falar que vai transformar só você, não. Vai transformar tudo à sua volta mesmo. Eu vou ler com vocês uma página só, que é o que eu quero trazer de reflexão pra hoje. Mas, gente, é a página, vocês não estão entendendo. Eu já li esse livro, deve ter 1 ano. Mas mesmo assim, toda vez que eu volto nele, é pra ler essa página. E até hoje ela continua explodindo na minha cabeça. Então, assim, é pra ser uma parada espontânea, então eu vou lendo. Quando me der na telha eu vou comentar e vou parar, e é sobre isso. Vem comigo pra descobrir o que tem a ver a história de Cinderela com a história de Maria, mãe de Jesus. A história de Cinderela depende de um convite. Até o momento em que chega o mensageiro do palácio à sua porta, a vida de Cinderela parece não ter saída. Ela sempre será uma lavadeira, uma menina do porão. Os seus inimigos sempre levam vantagem, e Cinderela levará uma vida de constantes desilusões, embora irá sofrê-las nobremente. Nenhum outro estilo de vida parece possível. Esse é o seu destino. Eu já vou parar aqui. É só pra fazer uma observação mesmo. Gente, a vida de Cinderela era colecionar perdas. Ela perdeu a mãe quando ainda criança. Depois ela perdeu seu pai, que ela era muito apegada. E foi aí que a coisa desandou mesmo. Ela perdeu tudo que ela tinha, de material também, pra madrasta, né? Que era horrível, todo mundo conhece a história. A questão é que, perdendo tudo isso, ela perdeu a alegria de viver. Ela perdeu a dignidade de vida também, porque ela vivia em condições precárias na casa da madrasta. Ela não decidia nada por si mesma, era humilhada pelas suas irmãs postiças, e ela estava realmente destinada a viver uma vida medíocre. Imagina como seria o desfecho dessa história se ela tivesse dado ouvido a tudo que as pessoas falavam sobre ela. Ou até mesmo desse ouvidos pro que a vida estava mostrando, que era o que ela merecia ter. Mas vamos voltar aqui. Então, chega o anúncio do príncipe, um convite para o baile. É nesse momento que tudo vira uma tremenda confusão. Os seus anseios despertam, os seus inimigos se enfurecem, e a sua vida nunca mais é a mesma. Cinderela recebeu o convite que mudaria a sua vida, mas ela não sabia o quanto isso a custaria. Às vezes a gente vive a nossa vida sonhando com o grande momento, aquele que vai finalmente nos livrar das lutas que temos enfrentado agora. E aí quando ele chega e o caos começa a se instalar, como aconteceu com Cinderela, né? Seus inimigos ficaram ainda mais furiosos. Se acontece com a gente fica frustrada por termos esperado tanto, achando que seria tudo perfeito e harmônico. E com Cinderela, ao mesmo tempo que ela voltou a sonhar, que ela ganhou uma perspectiva de vida de verdade, a perseguição que ela tinha que aturar dessa família postiça só aumentou. Depois a gente vai falar por que isso aconteceu, mas continuando. Como é agradável que isso aconteça por meio de um convite. Como mulher,
Você não precisa se esforçar ou organizar as coisas. Você não precisa fazer as coisas acontecerem. Você só precisa responder. Gente, para aqui. Essa parte é polêmica, pode falar. Eu li e eu ficava assim, sem concordar com nenhuma palavra dessa afirmação. E eu juro pra vocês, quase que eu pulei essa parte. Eu não ia nem ler essa frasezinha aqui dessa página, porque eu achava que, tipo, cara, como assim? A mulher não tem que fazer nada acontecer. Oi, eu sou a planejada que faço tudo acontecer. Porém, olha a continuação. Ele fala, você só precisa responder. E nossa, quando eu parei pra entender o alívio que isso traz pra mim, muita coisa deixou de ficar empacada na minha vida. Uma coisa pra gente pontuar aqui. Essa frase, ela não tá tirando de nós a responsabilidade da gente agir de acordo com aquilo que sonhamos. Mas, na verdade, libera a gente de ficar empurrando tudo com a barriga. Ou tentar fazer as coisas na força do nosso próprio braço. Se vocês ainda não pegaram a chave, eu vou falar. Gente, a gente só precisa ser resposta. Até pra nossa vida com Deus isso se encaixa. Às vezes a gente fica dando murro em ponta de faca, tentando ser perfeito em tudo e amá-lo. Mas e se a gente começasse simplesmente a responder ao amor dele? E isso é bíblico. Nós amamos porque primeiro ele amou. Ele estava esse tempo todo esfregando na nossa cara que a gente não tem que ficar se desgastando, fazendo tudo acontecer. Porque isso é ter o controle e ele quer que a gente dê esse controle pra ele. Não são todas as coisas que dependem de nós. E a grande coisa já aconteceu. O convite para viver por algo maior já está aí. E foi feito naquela cruz. Já que a frase já é por si só polêmica, eu vou falar uma coisa mais polêmica ainda. Gente, nós não somos menos empoderadas por acreditar nisso. Responder a um convite, não arquitetar tudo para que isso aconteça, não vai tirar o nosso empoderamento feminino. Calma que com o final desse parágrafo vai fazer mais sentido ainda. E aí diz assim, é verdade, a resposta de Cinderela exigiu uma grande coragem. Uma coragem que veio somente de um profundo desejo de encontrar a vida que o seu coração sabia que deveria ter. Ela queria ir, mas foi preciso determinação para vencer os seus temores e chegar ao baile. Foi preciso coragem para não abandonar toda a esperança, mesmo depois de ter dançado com o príncipe. Ela voltou correndo para o porão, como todas nós fazemos. Mas ela se tornou a mulher para a qual havia nascido, e o reino nunca mais foi o mesmo. É uma bela parábola. Então terminou esse primeiro parágrafo e aqui os autores realmente deram o porquê de tudo. Ficou ainda mais claro pra gente o que mudou o rumo das coisas. E foi o querer dela. Foi ela bater de frente com o lugar de vitimismo que ela poderia ter escolhido ficar, já que a sua história era realmente trágica. Mas ela tomou a decisão de se jogar por completo a esse convite. E o detalhe é que enquanto ela estava dançando com o príncipe, tava tudo mil maravilhas. Mas lá no fundo, ela sabia que aquele não seria o ápice da sua história. A música ia acabar e ela ia ter que voltar para aquela realidade triste. Só que mesmo tendo consciência disso, ela não se deixou abater. Ela não se sabotou, curtiu o momento, teve a ousadia de manter a esperança de que ia acontecer algum tipo de reviravolta que ia mudar o seu destino. Tudo bem que a ideia assustou ela de início, né? Deu meia-noite, ela saiu correndo pra casa. Mas ela não definiu um erro seu capaz de paralisar para a próxima oportunidade que ela tivesse de mudar aquela condição. Ela não deu autonomia para o seu medo e para a sua ansiedade. Tudo isso aconteceu porque ela se permitiu. Ela não saiu se rebaixando, pedindo convite para o baile. Ela não ficou lá pensando, articulando tudo, tentando tirar o lugar de alguém que deveria estar lá, que foi realmente convidado. Ela não passou por cima de ninguém. Era aquilo que a gente estava falando, de não o tempo todo a gente precisar fazer as coisas acontecerem. Cinderela simplesmente foi fiel ao pouco que ela tinha. E sobre o muito, ela foi colocada. A sua humildade de forma nenhuma permitiria que ela se colocasse nesse lugar. O reino daquele príncipe nunca mais foi o mesmo com a chegada de uma mulher corajosa e humilde, que sempre soube o seu lugar e permitia ser surpreendida por um convite. Cinderela pode ter achado que ela foi muito abençoada por entrar para esse reino. Realmente foi. Mas pensa,
O príncipe também não foi muito mais por ter alguém assim ao seu lado? Mas tá, agora você pode estar até pensando assim: ah, Lu, mas falar de toda essa mudança de vida, falar que isso tá disponível pra qualquer um é fácil. Falar que é só dizer sim e blá blá blá. Aquilo era só um conto de fadas mesmo? Vamos lá, ok, uma coisa é certa. Essa história tem sim muito para nos ensinar, mas ela é fictícia. Mas tem uma que é real. Vocês acharam que o livro ia deixar tudo por isso mesmo? Contando uma história de mentirinha e pronto? Existe uma que vai além do conto de fadas. E é aí que o livro resume a história de Maria, a mãe de Jesus. Citaram a história de Cinderela só como uma metáfora, mas a história de Maria é verídica, é incontestável. É a prova real de que é possível nós vivermos o mesmo. Olha o que o livro vai dizer. Isto também se aplica a Maria, mãe de Jesus, só que com muito, muito mais peso. Sua vida também dependia de um convite. O anjo veio como mensageiro do rei, mas ainda assim, ela precisava dizer sim. Ele não iria obrigá-la a nada. O coração de Maria precisava estar disposto. Ela precisaria de seu coração para tudo o que se seguiria. Olha bem aqui a mesma coisa acontecendo. Maria, gente como a gente, também precisaria querer. E na sua vida você tem que saber que você não vai ser chacoalhada até aceitar o seu destino. Você tem que, com coragem, silenciar as vozes da sua cabeça, renunciar os seus achismos sobre o seu próprio propósito e principalmente vencer a sua insegurança. Cara, se coloca na situação de Maria. Um anjo foi lá avisar ela que ela iria gerar o Filho de Deus. E que isso ainda sendo virgem. Ela poderia ter achado que foi coisa da cabeça dela. Podia pensar que não ia dar conta. E até podia negar tudo que o anjo falou pra ela. Já que de uma coisa ela tinha certeza: aquilo ia custar a sua reputação. Só que tem um grande porém nessa história. Maria estava disposta a dar o seu sim para Deus, não só naquele momento, mas em toda a sua vida. Aceitar o convite de Deus exigia uma coragem notável. E mais uma vez, de repente, tudo virou um Deus nos acuda. O seu inimigo se enfureceu. Ela quase perdeu o seu casamento. Ela e José certamente perderam a posição que tinham na sinagoga. A sua vida tornou-se uma história incrível. Maria precisava de uma determinação em seu coração para continuar a dizer sim para Deus. Mas ela se tornou a mulher para a qual havia nascido. E o reino nunca mais foi o mesmo. E tudo começou com um convite. Parece até que é lei da ação e da reação, não é? Um só ato de obediência implica em muitos atos de resistência. E isso de todos os lados, tá? Vocês estão entendendo que não era só anunciar a gravidez o maior desafio. Parir o menino Jesus também era. Tentaram matar Jesus e perseguiram essa família. Sem falar que José até pensou em deixar Maria para proteger ela. Ele ia fazer isso se não fosse um anjo do Senhor para ir lá e falar com ele em sonho. Enfim, quanta coragem foi exigida através desse convite. Mas Maria escolheu o melhor caminho. Ela se submeteu em se apoiar totalmente em Deus e no que Deus pensava sobre ela. E todos os seus sims eram para ele. Recapitulando para a gente aplicar na nossa vida, ela se desapegou dos seus medos pessoais, a visão que tinha de si mesma e da aprovação dos homens. E o reino nunca mais foi o mesmo. O Salvador nasceu do seu ventre. A obediência de Maria colaborou com o propósito eterno de Deus. Gente, é eita atrás de eita! Vocês entenderam o que eu entendi? Aceitar o convite muda todo o rumo da história, mas também coloca tudo em jogo. O que então tem em comum entre Maria e Cinderela? É a ousadia em dizer sim a um convite. Que convite é esse no seu caso? Fica até o final desse vídeo que você vai entender tudo. Vamos para a última parte do livro. Os convites de nosso príncipe nos chegam de muitas maneiras. O seu próprio coração, como mulher, é um convite. Um convite entregue do modo mais íntimo e personalizado. O seu amante escreveu algo em seu coração. É um chamado para que você encontre uma vida de romance e proteja esse caso de amor como o seu tesouro mais precioso. Um chamado para que você cultive a beleza que tem por dentro e para que revele a sua beleza em favor dos outros. E é um chamado para que você se aventure, para que se torne a mulher que o mundo desesperadamente precisa que você seja. Que livro bom! Eu fico até emocionada.
Gente, sem comentários para esse parágrafo. É um grande despertar o que eu vim te falar aqui hoje. Você tem um noivo e esse noivo é Jesus. E todos os dias faz questão de cativar o seu coração e te convidar a viver uma aventura com ele. Mas ainda tem outro ponto. Não somos só noivos, mas também embaixadoras de Cristo. Ou seja, a gente representa ele aqui na Terra. E o que eu tenho para te dizer é que o mundo desesperadamente precisa que você coopere com o plano soberano de Deus aqui. Você está sendo convidada a meter o pé desse lugar opressor que é sua própria mente. Desse lugar que você se coloca. São seus pensamentos, são suas vontades. Você é convidada para viver por algo maior. Basta dar o seu sim para ele. Naquela cruz, ele quebrou todas as suas objeções. E ele te deu o que você tem de mais precioso. Ousadia para se achegar ao trono do rei e se relacionar com ele. Você ainda tá esperando o quê? Se joga de cabeça e diz sim para esse convite. Ele é a esperança que não nos decepciona. Cultive e revele o que ele já semeou em você. Diga agora o seu sim e o seu reino nunca mais será o mesmo. Então ficamos por aqui. Um beijo, link do livro na descrição. Se inscreve se você ainda não tá inscrito, porque vem mais coisa assim por aqui. E é isso, comenta aí se isso fez sentido pra vocês. Comenta se você deu o seu sim agora nesse momento. Amo vocês. Até a próxima.